Está acompanhando, né? No caso, a data, vamos supor, vai realizar os 2 dias. Mas a gente não vai poder ficar 2 dias. Entendeu? Aí tu me envia, e aí na próxima semana. Eu não realizei. Esse era aqui assinado com essa da professora Renata, com a leitora. Viu? Aí tu só me envia uma data assim, na próxima semana, na outra, na próxima semana. E aí, se a gente está término, tudo bem, vizinho. Vou pegar milhar. Vou derrubar, vou chutar. Gente, ainda está feira de empregabilidade. Como é que eu Pelo amor de Deus.
Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Ana Paula, do Semesp. Deixa eu renomear aqui. Eu que vou estar coordenando a sala de vocês hoje. Todos me escutam? Sim? Sim. Vamos só esperar mais uns minutinhos, né? Das 4h15, tá? Eu vou já colocar a lista de presença no chat, para todos assinarem. Boa tarde. Alguém está me ouvindo? Sim, tá me ouvindo? Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Oi, Sandra, boa Está tarde. me ouvindo, Jamile? Está bem baixo sua voz. Vocês conseguem me ouvir? Está bem baixo. Abaixo ainda? Será que é o meu? Você consegue Vocês me ouvir? escutam a Sandra? Acho. Eu escuto bem baixinho também. Bem baixo, né? Consegue me ouvir bem? Sim, consigo. Obrigada. Vocês conseguem me ouvir? Tá baixo ainda, Sandra. Ah, Tá- tá aqui. Dá para ouvir, mas baixinho, né? Microfone. Vocês conseguem me ouvir melhor agora? Conseguem me ouvir melhor? Olha, para mim tá igual. Nossa. Senhor, Você tá com o volume no máximo? Eu acho que a gente já pode começar, né? Já tem algumas pessoas aqui na sala. Vamos começar então? Deixa eu ver se... vocês conseguem me ouvir Boa agora? tarde. Aumenta um pouquinho o microfone. Oi, Sandra? Vocês conseguem me ouvir agora? Eu aumentei Agora está um o pouco microfone. melhor. Então, novamente, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Sou Ana Paula, trabalho no Semesp e vou coordenar a sala de vocês. Vocês vão ter 8 minutos para apresentar. Quando tiver faltando, acho que uns 2 minutos, vocês querem que eu avise vocês? E aí depois a gente abre 5 minutos, se caso tenha alguma pergunta. Todos podem assinar a lista que eu passei no chat. Tá? Vocês conseguem me ouvir agora, gente? Eu tô tentando mudar aqui. Deu certo? Deu. Dá para ouvir um pouquinho. Aqui, né? Vou falar um pouquinho mais alto. Vamos começar pelo trabalho Vem Brincar e Aprender com a Gente. Tem alguém da sala? Desse Sou eu. trabalho? Sandra. Ah, é você, Sandra. Podemos? Eu tenho que... Deixa eu tentar te passar aqui pelo chat a apresentação que eu temo e não dá certo. Você quer compartilhar para testar? Eu vou enviar para você, porque corre o risco de dar problema. Eu prefiro...
Quando a gente fala para ela, Só, gente. fica cuidado, não. Eu me enviei no chat. Tá, eu vou olhar. A gente garantir que tudo tá certo. Eu vou abrir aqui, tá? Ele vai fazer o download. Obrigado pelo compartilhamento. Não tá dando certo aqui. Compartilhar. Deixa eu salvar aqui. Pronto. Isso. Pronto? Todos conseguem ver a tela? Sim, pronto. Vocês conseguem ver a tela? Sim. Tá em tela cheia. Não está em tela cheia, não. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Sandra, assistente social aqui do UNIFAP. É um prazer estar aqui no Congresso da STEM. Primeiro, eu vou compartilhar a nossa experiência na extensão. Eu sou assistente social aqui do UNIFAP e a gente fez toda uma mobilização e engajamento dos alunos. Isso foi uma comemoração dos mês das crianças. A gente contou com a ajuda das ligas acadêmicas, são apresentações estudantis e dos centros acadêmicos também. E, ao final, terminou que toda a instituição se envolveu diretamente nessa gincana. Sandra, desculpa só te interromper um pouquinho. Não tá em tela cheia, né? Está em tela cheia? Não tá, né? Espera A só minha um parece tela minutinho. cheia. Bota aqui, Sandra. Peraí, clica aqui, ó. Pouquinho, gente. Acho que você descompartilha. Deu certo? Sandra, fala isso aqui. Então, vou puxar aqui. Tem que colocar para apresentar. Aí depois diz compartilha e compartilha, já no modelo apresentação. Isso. Aqui está o que é em tela cheia. Compartilha agora de novo. Vou tentar de novo. Tá. Melhorou agora? Ainda tá, não tá em tela cheia. Professora Sandra, você pode clicar lá embaixo, no canto inferior direito, esse desenhozinho que tem um folheto, modo leitura, embaixo, inferior. Desce. Pode descer. Não pode. No canto direito. Achou? Só um momento aí. Só um instantinho. Deu? Isso, Deu certo. isso. Eu zerei aqui o cronômetro. Você começa agora, tá bom? Tá bom. Vamos começar de novo. Eu Isso. sou Sandra Vieira, sou assistente social aqui do Nova FAP, em Teresina, no Piauí. E estou dentro da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização, gerenciada pela minha gestora, professora Renata Miabara, aqui no Nova FAP do Piauí. Então, esse é como um relato de experiência que fizemos o ano passado, na época das crianças. Na verdade, essa é a nossa segunda edição. E começou, primeiramente, com uma ação pontual. Na creche, a gente está numa região de vulnerabilidade aqui.
próxima à instituição, e nós temos uma creche de 0 a 4 anos. Então, inicialmente, como a gente tem uma clínica escola aqui, a creche é sempre um espaço de interação com os alunos, dessa vivência na realidade. E nós fizemos essa segunda edição e a gente abriu um leque maior, porque nós estamos agora com a extensão curricular, e a gente tem várias instituições que fazem parte do nosso guarda-chuva. Dentre elas é a Casa Santa Dulce dos Pobres, que é uma região bem distante aqui da cidade. Ela está na Zona Norte. Imagina que Teresina é uma Mesopotâmia, está entre 2 rios, você está do outro lado do rio. E é ainda uma ocupação e vias de regularização fundiária. Então, vieram até nós buscar esse alento, esse apoio acerca das ações sociais, e a gente viu isso como uma oportunidade de vivenciamento da vivência dos nossos alunos. E no Dia das Crianças, a gente sempre faz uma ação social com os alunos, a gente fez esse incentivo, a gente faz uma gincana, a intenção dessa interação entre as representações estudantis, não somente dos cursos de medicina, mas de todos os nossos cursos que tem aqui, tanto na área de humanas, exatas e saúde. E aí eu vou começar aqui, gente. Não estou conseguindo passar para a próxima. Só um instantinho, gente. Pronto. Agora então, a gente fez, seria esse resumo do que eu falei, dessa parte de interação dos alunos em vivenciar essa parte social. A gente buscou elaborar um calendário de atividades educativas, então a gente imagina que a gente chamou todos os nossos estudantes, representações estudantis, fizemos um cronograma. Eles se envolveram tanto nessa gincana, de arrecadação de recursos, que a gente fez o kit de higiene bucal e de corporal, fizemos o kit que chamam de kit de guloseimas e também o kit de brinquedos. E deixa eu passar um pouco mais. Então, a gente pensou em fazer essa atividade educativa, porque tanto aliar esse momento de das crianças, como também possibilitar a vivência do aluno. Porque o conhecimento teórico que eles têm aqui, eles podem, acho que o bacana mesmo é ir para a universidade e fazer essa parte prática na comunidade. Eles tiveram a oportunidade de colocar os seus conhecimentos. Então, foi feito tanto a prestação de serviços, atividades lúdicas com ele, e a gente também incentivou essa possibilidade dessas instituições utilizarem o nosso espaço também, nossos laboratórios de ensino, para as demandas que eles também desejavam. Porque como a gente está numa região grande, que é aqui em Teresina, o Uninova-FAP está incrustado numa região onde tem muitos bairros, tem muitas unidades básicas de saúde, com muitos equipamentos sociais, e termina que o aluno, ele vivencia não somente no laboratório dentro da sala de aula, mas também essa vivência fora. Então, esses foram os meus objetivos específicos, tanto fazer a prestação de serviços, a ação socioeducativa, uma atividade recreativa, e fazer essa doação também lá para as duas comunidades, das instituições. Como eu falei, a gente fez primeiro um contato inicial com as instituições, eles já tinham em mente fazer uma ação no Dia das Crianças, dividiu-se em 2 grupos, um para atrás dos patrocínios, o outro desenvolver atividade educativa, sempre sob a supervisão do professor. Então, cada liga acadêmica estava presente com o seu professor, organizaram a atividade, bem dentro daquilo que eles estudavam, A liga acadêmica é dividida por temática e interesse. Aí foi aqui o momento de envolvimento dos alunos, essa foto aqui, onde tem a tua esquerda perto do regulamento, que a gente fez essa gincana, que são os docentes, os coordenadores. Então, terminou que era uma ação pontual dos alunos, nas representações estudantis, e a coordenação, e toda a instituição terminou se envolvendo. Aqui, essa foto ao meio é a nossa equipe, a gente super feliz, porque terminou que, ao final, em vez de ser apenas 2 instituições, terminou sendo 5, porque a gente extrapolou todo o nosso... A gente tinha intenção de 2 e terminou com 5. A gente fez a Casa Santa Dulce, a creche do bairro, a gente ajudou também a Associação dos Amigos dos Autistas, o abrigo de crianças que estão abrigadas aqui próximo, que é aqui no Moral do Sol, o abrigo Reencontro, e bem distante, ou seja, um Uninova-FAP, o seu espaço aqui na Zona Leste do Teresina, mas terminou aqui na cidade toda, nas 3 zonas, Zona Leste,
Zona Norte e Zona Sul que receberam esses brinquedos. Então, se os meninos chegavam, vocês estão vendo aqui a quantidade, né, de brinquedos que chegavam. Isso, essa última foto aqui, essa minha aqui, que eu tô com a carinha de cansada, já era mais de 7 horas da noite. Não aguarda aí que a gente vai dar um jeitinho. Os alunos vinham, tinham muitos, né, envolvidos ainda em atividade acadêmica, e eles vinham com o maior prazer do mundo trazer essas doações. Né? Então, os presentes, aqui os kits que eles montaram, né, kit odontológico, junto com o kit de limpeza. E aqui as duas mas assim, são uma parte, né? Porque como a gente terminou fazendo, ao final, 5 festas, em vez das 2, que o projeto tem colocado as 2, a gente conseguiu ultrapassar tudo o que a gente pretendia. Aqui a gente fez, né, a execução da atividade em si, tem alguns registros aqui foi o primeiro dia, porque na Santa Dulce a festa foi dia 10, que é essa comunidade que eu falo que ela é bem distante daqui, ainda em vias de regularização fundiária, o que era para ser inicialmente 50 presentes, eu acho que foi mais de 150 presentes nessa atividade, os alunos envolvidos. Aqui já foi na creche, então a gente tem um espaço mais limitado, porque lá na Casa Santa Dulce, como ainda não tem um espaço definido, uma associação de moradores, a gente fez assim praticamente uma tenda. Sandra, falta 1 minuto, tá? Você está me ouvindo? Tô. Falta 1 minuto. Tá bom. E aí, o segundo dia já com atividade recreativa. E ao final, a gente fez, né, um encontro com eles, fazendo a menção honrosa das 3 representações estudantis que mais contribuíram, né, com a atividade, todos muito felizes. E a gente fez esse primeiro, nossa intenção era justamente fazer esse contato com a realidade, que eles pudessem fazer o casamento, o arcabouço teórico metodológico, com a parte prática e fazer as 2 coisas juntas, né? Porque o aluno tem muita dificuldade em fazer isso, tipo, aproveitar uma atividade lúdica para fazer a sua parte prática. E a gente tem sempre a Uninova FAP tem 22 anos de existência e ele contribui muito com a sociedade, porque a gente começou inicialmente, eu faço parte da empresa, eu sou bem pequenininho e hoje a gente abarca uma região inteira e atendemos o estado inteiro, porque a gente tem tanta parte educacional como uma clínica escola que atende pelo SUS com programas de, por exemplo, saúde auditiva e tantas outras coisas. Então, a gente queria justamente proporcionar, eu como assistente social, que eles tivessem contato com essa realidade, né? Sou apaixonada pela extensão, né? Eu acho que esse pezinho fora é que faz essa diferença também, não desmerecendo, porque para ir para fora ele precisa ter esse tecnológico bem firme, com a supervisão do professor, mas que dá aquele contato. E aí a gente ficou muito feliz quando ele disse assim, chamou a gente de tia, que tirou da bolha. Eu nunca imaginei que tivesse situações tão difíceis e que eu Sandra já finalizou o seu tempo. Essa ligação. Obrigada, Sandra, pela apresentação. Parabéns para você e para o seu grupo. Alguém tem alguma pergunta para ela? Senão a gente pode ir para o próximo trabalho. Obrigada de novo, Sandra. Obrigada. O próximo trabalho é curricularização da extensão na graduação, formação inovadora, transformadora e, por que não, lúdica. Tem alguém do grupo? A Sônia? Eu acabei de mandar o PDF no chat, caso dê algum problema aqui no compartilhamento da tela. Tudo bem, Ana Paula? Ah, tudo bem. Tudo bem. Mas a gente testa com você primeiro. Pode ficar tranquila. Eu vou fazer o compartilhamento, então, da apresentação, tá? Tá bom. Eu vou compartilhar a minha tela. Ah, isso mesmo. Oremos. Vai dar certo. Apareceu para vocês em tela cheia? Apareceu. Deixa eu diminuir aqui, porque eu tô... Então, você tem 8 minutos, tá? Você quer que eu te avise quando faltar 1 minuto ou você está cronometrando aí? Eu
Estou com um cronômetro, daqui a pouco ele começa a tremer aqui no meu braço. Tá, então tá bom. Agradeço. E 5 minutos, caso alguém tenha alguma pergunta, tá? Pode começar quando você quiser. Peraí, só meu cronômetro aqui. Peraí que ele está programado. Então, boa tarde. Eu vou falar sobre a experiência. Meu nome é Sônia Malta, eu sou professora da Casa 7, em Sete Lagoas, e o objetivo dessa apresentação é narrar a primeira experiência de extensão curricular da Casa 7, que aconteceu no segundo semestre do ano passado, em 2022, e que nos fez perceber como a curricularização da extensão vai muito além do seu caráter formativo para ser também uma oportunidade ímpar de formação do perfil do egresso e de desenvolvimento não só de hard skills, mas também de soft skills. E que para o curso de Direito, que é o curso em que eu leciono, é também uma oportunidade de aprendizado lúdico, já que o universo do direito é sempre muito técnico, às vezes até sisudo, então é uma oportunidade de trabalhar temas importantes de forma leve. Então essa é a razão porque eu me inspirei para fazer esse relato. Pareceu-me, né, que era importante destacar como um objetivo não só do projeto, mas também desse relato, que quando um projeto de extensão curricular é construído por um professor que tem um perfil adequado, mas sobre também um tripé, sobre um tripé que tem método científico com as hard skills implicadas, mais desenvolvimento de soft skills, mais diversão, a experiência se torna significativa, não só em termos pedagógicos, mas também pessoal para os alunos, né? A gente, ao longo do semestre, teve brainstormings o tempo inteiro, o mínimo de noção de gestão ágil acaba fazendo com que a gente perceba a importância de valorizar os pequenos passos, de repensar os primeiros passos, de repensar as entregas e aproveitar todo esse percurso. Então, brainstormings, houve visita técnica, trabalho voluntário, nós tivemos contato com parceiros técnicos, porque o nosso objetivo era realizar uma feira de adoção de animais em Sete Lagoas no final do ano, e isso aconteceu mesmo no dia 5 de novembro do ano passado. Então, parceiros técnicos foram importantes para nos ajudar no passo a passo. Os nossos encontros semanais eram utilizados para fazer checagens, né? O que cada grupo de trabalho tinha feito, e o que não tinha feito, o que seria necessário fazer. Tivemos um quadro do Trello, em que os alunos entraram e foram alimentando, a gente brincava dizendo que era o nosso Tamagotchi, a gente tinha que manter o quadro alimentado para todo mundo saber o que cada grupo de trabalho tinha feito, quais foram as informações que eram novas, o que não foi feito, por quê, datas de atividades avaliativas. Então, ele serviu para tangibilizar o passo a passo do projeto, para documentar, para fazer registro e também como instrumento de comunicação, que era um grupo de WhatsApp a menos na vida da gente. E os meninos também fizeram um perfil do Instagram para falar sobre o projeto, né? O que a gente conseguiu perceber no final das contas? Com diversão, com engajamento, com o uso de tecnologias, com oportunidade de desenvolvimento de soft skills, como trabalho em equipe, comunicação, proatividade, solução de problemas complexos, gestão de tempo, negociação. Então, com o desenvolvimento dessas soft skills de modo divertido, num projeto que fazia sentido para os alunos realizar, a gente teve também uma melhora na qualidade da relação dos alunos enquanto turma e da relação dos alunos também com a professora, né? Então, essas foram as conclusões a que chegamos. Um trabalho de curricularização, de extensão, que sim, tem método científico, sim, precisa de hard skills, mas
com soft skills e com diversão, fica ainda mais importante. E aí eu trouxe alguns registros fotográficos que ficaram na memória afetiva da gente para compartilhar e ficar na memória de vocês. Então, aqui a gente passa a ter imagens que falam sobre o bate-papo que aconteceu da turma com a ASPA 7, que é uma ONG de Sete Lagoas, que é a Associação de Protetores dos Animais de Sete Lagoas, que foi um divisor de águas para a gente planejar nosso projeto. A visita técnica ao Centro de Controle de Zoonoses, que já faz mensalmente uma feira de adoção na cidade, mas que a gente veio somar mãos e cabeças para poder realizar essa feira que aconteceu em novembro do ano passado. O quadro do Trello, o perfil que os meninos criaram no Instagram, fotos do grande dia da feira e uma nuvem de palavras que serviu de fotografia do último encontro da turma nessa matéria chamada Projeto de Extensão 1. Então, aqui é a turma recebendo os presidentes da ASPA 7, que vieram nos falar sobre o trabalho do CCZ e de como essa parceria com o Centro de Controle de Zoonoses poderia ser útil para realizar o projeto e para abrir vagas no Centro de Controle de Zoonoses. Aqui, a visita técnica ao Centro de Controle de Zoonoses, a doutora Patrícia é a veterinária responsável pelo centro. Aqui, imagens do quadro do Trello, com os alunos que faziam parte, as listas, os cartões, as informações, né, os trabalhos dos grupos, tudo que era importante para documentar o passo a passo e para manter todo mundo informado estava concentrado aqui nesse quadro que eu criei e chamei todo mundo para participar e alimentar. Aqui o perfil que eles criaram no Instagram, o Faz a 7 pela Vida Animal, que foi usado para falar sobre o projeto, mas que também foi usado para divulgar as fotografias dos bichinhos que foram levados para exposição, para adoção. E isso foi muito legal, porque no final das contas a gente teve 4 cachorros e 2 gatos adotados. Dos 4 cachorros, 2 eram adultos. E a doutora Patrícia, do CCZ, mencionou que a adoção de adultos é muito difícil de acontecer. Mas esses adultos foram adotados por pessoas que viram as fotos deles no Instagram e já chegaram perguntando por eles, né? Uma era a Cruella, que está aqui, salvo engano, que está me atrapalhando, a Cruella. A outra foi, o outro foi o Romanov, que é pequenininho, mas já era adulto. A Jennifer, ela virou Celi. Ela foi adotada por uma aluna da sala. Então, isso tudo para mostrar, né, como aconteceu e foi divulgado pelo Instagram a partir desse trabalho dos alunos. Aqui, foto do dia, aconteceu no shopping em Sete Lagoas. Então, aí tem o stand, os alunos, pessoas vendo os bichinhos, fotos dos meninos, eu estou encerrando, tá? Fotos dos meninos, porque eles passearam para mostrar os animais que estavam disponíveis no shopping. Então, fotos do evento, fotos do evento. Essa daqui é a Jennifer, que foi adotada pela Elaine, que é a aluna da turma, e esse é o filhinho dela, que foi com ela para a feira, que se encantou pela Jennifer, que acabou virando Celi. Então, foto. E aqui, a nuvem de palavras, que foi criada pelos alunos a partir da pergunta, né? Que palavras vêm à sua mente quanto à experiência do projeto? E aqui apareceram várias palavras bacanas, como empatia, alegria, esperança, gratidão. Jennifer, que não é... Sônia, finalizou o seu tempo. E aí só essas palavras do Rubem Alves, né? Sobre ensinar a alegria, para agradecer a vocês, então, e me deixar à disposição para as perguntas. Obrigada, desculpa por extrapolar um pouco o tempo. Sônia, parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Alguém tem alguma pergunta para ela? Não? Obrigada, Sônia. Vamos para o próximo trabalho. Saúde bucal dos idosos, do Lar Espírita da Terceira Idade, André Luiz, Lar Leal, em Porto Velho, Rondônia. Karen
Isso, boa tarde, estou aqui. Oi, tudo bem, Karen? Tudo bem, Você tem 8 minutos, tá? certo. Vamos testar se vai estar em tela cheia a sua apresentação? Ah, ó, tá sim. Tá certinho? Tá certinho. Você... Estão conseguindo me ouvir bem? Sim, Então, tá pode certo. começar quando você quiser, tá? Tá. Só colocar meu tempo aqui. Boa tarde a todos. Eu me chamo Karen, sou professora aqui do Centro Universitário São Lucas, AFIA de Porto Velho, Rondônia. Sou professora do curso de odontologia e eu vou falar um pouco sobre um projeto de extensão que a gente tem desenvolvido desde o semestre passado, que é a saúde bucal dos idosos no Lar Espírita da Terceira Idade, o André Luiz, que é um lar leal, que chamam, aqui em Porto Velho, Rondônia. É um projeto que iniciou-se no semestre passado, mas que deu tão certo, que os alunos gostaram tanto desse projeto, que a gente decidiu continuar desenvolvendo ele nesse semestre também. E aí, quando a gente fala da saúde bucal dos idosos, a gente sabe que é um desafio tanto para os profissionais, para os seus cuidadores, então, porque existe toda uma fisiologia, né, do ser humano, ela vai se tornando mais complexa, então, conforme vai tendo esse processo de envelhecimento, a gente sabe que é normal que tenha algumas alterações funcionais, psicológicas, e que vão repercutir na saúde geral e bucal desse paciente. Então, alguns idosos, apesar de eles manterem esses hábitos de higiene bucal, eles podem apresentar algumas dificuldades físicas. Então, dificuldade motora, algum déficit cognitivo, alguma depressão. Então, essa higiene bucal, ela vai, né, acaba se tornando deficiente, o que favorece, infelizmente, a perda dos dentes. E aí, então, essa saúde bucal dos idosos, ela está muito relacionada com esse contexto social, né, que ele está inserido. Sendo assim, as doenças bucais, elas acabam constituindo um problema de saúde pública. E aí, o nosso projeto, ele vem com o objetivo de conhecer a condição de saúde bucal desses idosos do lar leal, né, enfatizando essa necessidade de se levar estratégias de educação em saúde bucal para que eles tenham um envelhecimento mais saudável. E aí, o que a gente fez, né, como metodologia? Os alunos, eu dei uma liberdade para eles, primeiro, de escolherem um local, eu só defini, porque a gente realiza muitos projetos com crianças, com adolescentes, então eu pedi muito para que nesse projeto de extensão, que hoje em dia se chama Projeto de Extensão Saúde e Bem-Estar da Terceira Idade, que fosse mesmo um projeto voltado para os idosos, tanto que quando a gente chegou nesse local, eles sentiram realmente, eles gostaram demais, porque tinham essa carência de ter alguns projetos de saúde bucal, então, né, a gente também gostou demais de realizar esse projeto. Então, a gente foi até o local, a gente fez algumas visitas, a gente não fez uma visita só, mas a gente foi conhecer, foi conversar, eles deixaram a gente super à vontade. A única coisa que eles pediram era que a gente fosse em pequenos grupos, né, porque tem muitos idosos debilitados, então a gente precisa ter uma atenção e um cuidado maior com a saúde, então a gente dividiu as equipes e a gente foi em outros dias, mas a gente levou a nossa proposta, o nosso objetivo, e a gente foi super bem recebidos por eles. É um centro onde se moram 70 idosos, e aí a gente fez uma série de programações, né? Então, cada grupo, a cada semana, ia realizando algum tipo de trabalho que eles amaram demais fazer. Então, orientações de higiene, muitos tinham queixas, né, de dor, de alguma lesão, alguma bolinha, alguma coisa que eles relatavam. Então, a gente foi avaliar também, né? Então, a gente interagiu. Uma outra coisa que a gente chegou a fazer foi como eles mesmos relatam, né, a própria dirigente que recebeu a gente muito bem, falou que eles têm muito essa carência de conversar, de receber visitas. Então, uma coisa que a gente quis muito fazer foi de ter montar uns grupos
onde a gente fosse conversando de forma individual ali, ou no máximo de 2 ou 3, para conversar, para ouvir mesmo as histórias deles, e também levando a parte da saúde bucal junto. Então, foi um trabalho muito legal que a gente realizou com eles, tivemos toda a autorização das fotografias, né, de avaliá-los também, então a gente verificou as queixas que eles tinham, se tivesse algum problema bucal também a gente acabou fazendo um levantamento, porque aqui na instituição a gente tem um centro odontológico, onde a gente faz prótese dentária, né, onde a gente atende os idosos também. Então, a gente fez um levantamento e estamos continuando, né, continuamos dando atenção a esses idosos, por isso que o nosso trabalho continua com eles também. E aí, uma outra coisa muito bacana que os alunos fizeram foi de ver com a dirigente o que eles estavam precisando, se precisavam de alguma ajuda, e naquele momento ela falou que o que eles mais estavam precisando era de fraldas geriátricas, eles estavam realmente com necessidade, e aí os alunos fizeram uma campanha, que a gente está até fazendo esse semestre com mais coisas ainda, produtos de higiene, enfim, e aí a gente arrecadou várias, aqui é só uma parte da equipe, né, porque a gente ia realmente em pequenos grupos, e a gente fez essas doações, eles ficaram muito felizes, e eles gostaram tanto, e a gente também, os alunos falaram, por favor, professora, precisamos continuar esse projeto, e é por isso que ele ainda, né, continua sendo realizado, e a gente fez a entrega, e foi um dia bem divertido, bem legal, porque a gente fez tanto essa parte de educação, como também essa interação e de ouvir mesmo os idosos. E aí a gente tem como resultado, né, desse nosso projeto, a gente acaba levando a difusão do conhecimento dessa odontologia preventiva. Então, a gente usa de recursos específicos de higiene bucal, né, realmente como medida para solucionar as dificuldades que se apresentam nessa manutenção da saúde bucal, no tratamento dessas doenças bucais que os idosos ali daquele centro que eles vivem. E aí, a gente conclui com esse projeto que a saúde bucal na terceira idade é um fator indispensável para o envelhecimento saudável, para uma boa qualidade de vida, mas a gente sabe que não tem aquela importância que deveria ter, né? Não é devidamente reconhecida, infelizmente. Então, as condições de desigualdade em que essas pessoas vivem acabam muitas vezes refletindo ali nessa saúde bucal. Então, a gente teve como estratégia, né, tentar mudar essa realidade, tanto que nós temos também muitos projetos com crianças, com adolescentes, justamente porque a gente vê como é importante trabalhar de forma preventiva, né, de uma forma que essas pessoas elas possam chegar na terceira idade com uma dentição ainda saudável. Não é porque é idoso que tem que perder os dentes, tem que usar prótese, não. A gente pode sim trabalhar de uma forma preventiva para que essas pessoas cheguem na terceira idade com uma condição bucal realmente saudável. Aqui são algumas referências do trabalho, alguns artigos também, e eu agradeço muito pela atenção de todos. Karen, parabéns pela apresentação, pelo trabalho. Alguém tem alguma pergunta para ela? Não? Obrigada, Karen. Obrigada a vocês. O próximo trabalho é sobre adesão das gestantes ao pré-natal em uma unidade básica de saúde. Tem alguém do grupo na sala? Amanda? Oi, sou eu. Tudo bem, Amanda? Tudo bem? Você vai compartilhar uma apresentação? Vou compartilhar. Todos estão me ouvindo? Sim. Tá, ok. Só um minuto. Apareceu aí? Apareceu, sim. Tá certinho. Boa tarde. Eu me chamo Amanda. Sou docente da Faculdade de Medicina, na Facimpa, no município de Marabá, no interior do Pará, tá? E o tema, né, que eu escolhi
estar apresentando hoje foi sobre a adesão das gestantes ao pré-natal em uma unidade básica de saúde, numa ação de extensão. E aí, tive a ajuda, né, da professora Paula Cândido e da professora Osmaria. E aí, quando a gente fala em gestante, a gente tem que entender um pouco, né, sobre essa assistência ao pré-natal. E aí, quando a gente fala em assistência ao pré-natal, existe um conjunto de ações preventivas, né, que ela vai trazer aí diagnóstico terapêuticos para essa gestante, onde vai visar resultados positivos durante toda essa gestação. De acordo aí com o Ministério da Saúde, é recomendado aí, no mínimo, né, 6 consultas durante todo esse pré-natal, onde essas gestantes, elas vão ter acesso a consultas, às vacinas, a exames, diagnósticos, como também relação, né, esse cuidado à suplementação. E aí, a unidade básica de saúde, ela tem um papel fundamental, que é criar um vínculo com essa gestante, e assim reduzir aí essa evasão materna durante todo esse pré-natal. E aí prevenindo, né, algumas complicações de mortalidade materna infantil. Com isso, nós criamos aí o nosso projeto de extensão, Vou Parir, Vou Tranquila, onde tem aí o objetivo, né, desse trabalho é relatar a experiência adquirida através da orientação de um projeto de extensão desenvolvido com gestantes em uma unidade básica de saúde. A nossa metodologia, como tem o tema, né, o título é Vou Parir, Vou Tranquila, ele é executado por um grupo de acadêmicas de medicina, com a minha supervisão, né, e aí nós tivemos apoio também de uma equipe multiprofissional que atua dentro dessa unidade básica de saúde, como também alguns outros profissionais voluntários. Dentro dessa unidade básica de saúde, nós não temos equipe estratégia saúde da família, que ela é composta lá pelo médico, enfermeiro, o técnico, o agente comunitário de saúde. Então, é uma área, né, uma unidade descoberta. E aí, nós pensamos, como é que nós vamos convidar essas gestantes para aderirem a esse projeto? E aí foi aí através, né, de divulgações das redes sociais e também através dos líderes comunitários. Essas ações, elas acontecem, né, mensalmente dentro do auditório dessa unidade básica de saúde, onde alguns temas eles foram trabalhados durante todo esse período. O nosso projeto ele ainda está em execução, tá? E aí acontece uma vez por mês. E dentro desses temas, nós vamos falar, né, sobre as 40 semanas de transformações, a importância do pré-natal, os direitos, né, dessa gestante no pré-natal, alimentação saudável, saúde mental, tanto na gestação como no puerpério, alimentação saudável e atividade física. Aí são as nossas acadêmicas. E quanto aos nossos resultados, esse projeto, né, Vou Parir, Vou Tranquila, ele tem como objetivo uma interação do meio acadêmico junto com a comunidade, onde essas atividades propostas, junto com o grupo, dessas gestantes, eles atingiram aí resultados expressivos, né? Quando nós começamos esse projeto, o nosso grupo, inicialmente, começaram com 4 gestantes, e aí, no decorrer do tempo, né, esse grupo foi aumentando, e uma gestante foi convidando a outra e incentivando, né, a participação. E aí, dentro, né, desse grupo, nós começamos, né, a troca de experiências
entre as gestantes e as acadêmicas de medicina. Segue aí algumas imagens do nosso projeto. Tem a consultora de amamentação, a educadora física. E aí nós pensamos, como é que nós vamos trazer esse incentivo para o comparecimento dessas gestantes para a unidade, né? No primeiro dia, né, desse projeto, foi entregue uma carteira, né, onde essa gestante, ela teria que comparecer durante todo esse projeto, que é durante um ano, e aí elas teriam que estar com as suas consultas em dias, com as suas vacinas em dias, e no final de todo o projeto, né, elas iriam estar recebendo kits, né, de higiene pessoal, tanto para ela quanto para o bebê, com fraldas, com saída maternidade. E a nossa conclusão, as práticas de extensão, elas aproximam aí, né, a IES, né, com a sociedade e comunidade, e a instituição, ela tem o compromisso de contribuir para a transformação social, tendo a comunidade não apenas um campo de prática, mas sim uma troca, né? E os discentes, né, elas tiveram essa oportunidade de estar levando o seu conhecimento que elas adquiriram lá na sala de aula, né? E favorecendo aí também um grande crescimento aí para essa formação profissional, tá? E aí muitos desses mitos, né, eles foram desvendados e muitas verdades elas foram esclarecidas durante todo esse nosso projeto, tá? As nossas referências e obrigado. Obrigada, Amanda. Parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Alguém tem alguma pergunta para ela? Não? Obrigada novamente, Amanda. Vamos para o próximo trabalho, então. Curso teórico prático de sutura para acadêmicos de medicina no ciclo básico. Um relatório de experiência. Tem alguém na sala do grupo? Oi, Ana Paula, boa tarde. Oi, Stephanie. Isso, Você que vai apresentar. isso. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Tá aparecendo para vocês? Tá, certinho. Tá certo. Boa tarde a todos. Eu sou Stephanie Azevedo, eu sou cirurgiã plástica e sou professora na cadeira de cirurgia geral, tanto no ciclo básico quanto no internato aqui no Centro Universitário São Lucas, em Porto Velho, Rondônia. Vou apresentar para vocês, então, hoje o curso teórico-prático de sutura para acadêmicos de medicina no ciclo básico, um relato de experiência. O trabalho foi feito conjunto com alguns acadêmicos, Bárbara, Nicolas, Liana e Beatriz. As suturas, elas são procedimentos presentes no cotidiano de muitos médicos. No entanto, muitos discentes não desenvolvem técnicas satisfatórias durante a faculdade e apresentam a necessidade de complementação por meio de cursos extracurriculares. Nesse panorama, as ligas acadêmicas passaram a ser uma opção para os discentes, pois surgem como um meio de agregar o ensino da faculdade visando o aperfeiçoamento desse aluno. Para que o curso seja proveitoso, além do material, é necessário que haja também embasamento teórico anterior da prática. E, diante disso, vê-se a necessidade da correta administração do curso de sutura pelos docentes, a fim de formar profissionais com a melhor qualidade. Esse estudo, então, teve como objetivo relatar a execução de um curso prático, ofertado por uma liga acadêmica clínica e cirúrgica, para o ensino e treinamento das variadas técnicas de sutura, bem como discutir os impactos que a estação de extensão universitária oferece na aprendizagem do aluno. É um relato de experiência de um curso de curta duração de sutura, por meio de uma extensão universitária, e o curso foi voltado para os acadêmicos do ciclo básico do curso de medicina, instruído por 2 médicos cirurgiões e foi organizado por uma liga acadêmica. A apresentação de técnicas cirúrgicas, tipo de sutura, agulhas e fios, com auxílio de vídeo,
e demonstração pelo próprio cirurgião para melhor visualização das técnicas empregadas. A estratégia prática foi o uso de material orgânico, usando língua de boi, e oferecido aos alunos kit cirúrgico individual, composto por luva estéreo, pinça dente de rato e anatômico, tesoura, porta-agulha e fios agulhados. E tudo supervisionado por alunos monitores e também por cirurgiões. A introdução das atividades laboratoriais, previamente ao atendimento clínico, possibilita a realização das demonstrações práticas pelo professor de assuntos expostos em aula teórica. E o livre diálogo com o profissional permite ao aluno esclarecer dúvidas que possam, né, ser geradas e também evitar constrangimento sem que a presença de um paciente pode gerar ao aluno. Essa metodologia teve boa aceitação, tanto pelos alunos que estavam em um ambiente favorável para a aprendizagem, por tentativa e erro, e havia supervisão direta e oportunidade de esclarecimento, tanto por parte dos docentes, como por parte também dos monitores. Em um estudo de caso realizado com discentes de medicina, participantes do curso de sutura relataram que a oficina despertou o interesse pela especialidade, já que a cirurgia geral é uma especialidade dentro do ambiente acadêmico temida por alguns alunos, e também além de ter facilitado o uso da técnica de suturas na prática médica. Aqui tem fotos dos registros do curso, inicialmente aí uma fundamentação teórica para esses alunos, e a oferta da língua de boi para os alunos treinarem as técnicas, e a supervisão aí da sutura com acadêmicos monitores e também com professores cirurgiões. É imprescindível a realização do curso de sutura extracurricular, tendo em vista que a prática no cotidiano acadêmico, por muitas vezes, ela é deficitária, e é de suma importância a atuação das ligas acadêmicas nesse âmbito, uma vez que elas são geralmente as que vão proporcionar e organizar e colocar em prática os cursos de sutura. Esses cursos, eles possuem baixo custo, possuem fácil execução e fácil poder de reprodução também. E o aluno cria habilidade e autonomia para lidar com situações que o dia a dia aí da vida médica podem exigir. Aqui algumas das referências que a gente utilizou, e é isso. Muito obrigada. Parabéns, Stephanie. Parabéns para o seu grupo. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta para ela? Não? Obrigada, Stephanie. Eu quem agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Não esqueçam de assinar a lista de presença, tá? O próximo grupo é acadêmicos de enfermagem no programa de saúde na escola PSF, relato de experiência em educação em saúde. Fabíola? Você que vai apresentar, né? Sim. Tá bom, pode compartilhar a sua tela. Deu certinho? Deu. Então, vamos lá. Oi, pessoal. Boa tarde. Muito bom estar aqui compartilhando com vocês saberes. Eu sou Fabíola, sou enfermeira, sou docente e sou preceptora da Uniredentor, no interior do Rio de Janeiro, bem interior mesmo. Eu ando para um ladinho já é Minas, eu ando para um ladinho já é Espírito Santo. E eu venho trazer esse trabalho junto com a Camila, que é enfermeira também, a coordenadora do curso de enfermagem, trazer um relato de experiência de educação e saúde, a participação dos nossos acadêmicos no programa de saúde na escola. Eu sou bem suspeita de falar, porque eu sou apaixonada por educação e saúde, e eu acho que é a forma mais barata, mais simples, mais fácil da gente comunicar o saber correto e promover saúde. E o que é o programa de saúde na escola? Ela é aquela conversa, aquela ponte do Ministério da Saúde junto com o Ministério da Educação, com o intuito de promover e ampliar justamente a informação adequada, as ações educativas assertivas na área do ambiente escolar. Aí a gente vai pegar tanto lá a educação básica na tenra idade, até a escola
escola de educação jovem, né, até o EJA. E, assim, não tem, como o Freire diz, não tem um outro ambiente melhor do que o ambiente da escola para a gente trocar saberes. Não só os saberes adquiridos, mas também aquele saber cultural. E não tem outro lugar melhor que a gente possa inserir nos nossos alunos, nos nossos acadêmicos, nos profissionais em si, uma visão engajada dentro do SUS, com promoções de saúde baseadas nos problemas. E aí, essa interface ensino, serviço, comunidade, casou muito bem o programa de saúde na escola com a nossa IES. E o que foi proposto? Existe um colégio aqui no município de Itaperuna, que é o Colégio Estadual Buarque de Nazaré, e a biblioteca, ela tem um projeto de leitura escolar. Olha que ideia legal. E esse projeto que nós participamos foi o ano passado. Então, no final de 2021, a responsável da biblioteca, ela fez uma reunião, foi feito um projeto para saber quais eram os temas que os alunos gostariam que fossem levados à discussão no colégio. Então, eles fizeram um projeto dessa biblioteca e eles convidaram a Uniredentor para essa parceria, para essa troca de saberes. E o tema em si foi sexualidade e vida saudável. Aí, como se deu? Foi o ano passado, com os acadêmicos de enfermagem do 7º e do 8º período, então pegou o 2022-1, 2022-2, então eles ficaram um ano todo nesse projeto, sendo uma palestra por mês, fazendo parte do estágio supervisionado de saúde curricular 1 e 2, então o programa de saúde na escola lá entra dentro da atenção primária. O colégio que foi contemplado foi o Colégio Estadual Buarque de Nazaré. Dentro desse projeto da leitura, que foi contemplado os alunos do 9º ano do ensino fundamental e 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. O dia que a gente teve menos alunos foram 100 alunos. Quais foram os temas que os alunos trouxeram para o projeto da biblioteca que foi colocado para nós? Família e sexualidade, uma abordagem necessária. Prevenção da gravidez na adolescência. Infecções sexualmente transmissíveis. Orientação sexual e diversidade na escola. Tipos de violência e seu enfrentamento. Setembro Amarelo, sexualidade e valorização da vida. Outubro Rosa, sexualidade e saúde da mulher. E Novembro Azul, conscientização sobre a saúde do homem. Então, casa também com muitas das temáticas que a gente, como profissional de saúde, até o SUS coloca para estar trazendo as informações corretas. E, assim, quando a gente fala, aqui são adolescentes, são jovens, hoje a gente tem muitas informações, mas muitas informações equivocadas. E foram eles que trouxeram a temática. Nosso primeiro encontro foi com a família. Vocês podem ver aí que a primeira reunião foi com os pais dos responsáveis. Para que a família compreendesse qual seria o intuito do projeto, o que nós, da Uniredentor, iríamos abordar, qual que era a postura, que eram os acadêmicos, mas que estavam com uma responsável, uma preceptora, que filtrava tudo, porque a gente tem que partir dessa tríade, A educação, a escola, os pais, os responsáveis, assim também como o processo de saúde e doença. Então, foi feita uma cartilha, nós fizemos essa primeira reunião em uma sala na escola, essa é a foto, os próprios acadêmicos trouxeram o projeto, explicaram os temas, a gente pode ver aqui na mão de uma aluna, eles fizeram um panfleto, explicando do que era o projeto, quais as temáticas, as datas que iriam acontecer, e foi aberto o diálogo com os pais, até mesmo para eles entenderem que é necessário a gente estar falando com franqueza, com bases científicas,
mas também na fala dos adolescentes sobre sexualidade e vida saudável. Essa foi a nossa metodologia. Como eram muitos alunos, a gente, isso, lógico, juntamente com a diretoria da escola, decidimos fazer numa quadra, lá são 2 quadras, com o uso de data show, microfone, caixa de som. Então, aqui são os alunos chegando, aqui já no meio de um dos debates, uma fotinha do dia que a gente falou sobre infecções sexualmente transmissíveis. Essa palestra foi uma palestra muito legal, porque ao final a gente teve muitos atendimentos, a gente precisou fazer muitas consultas de enfermagem para esclarecimento. Nós temos mais uma fotinha aqui, ó. Essa também foi uma temática muito, muito importante, que foi sobre a valorização da vida, e nós fomos também abordados. A gente sabe que dá tão legal, foi tão bom, que assim, a resposta é imediata após as palestras, a resposta é imediata após as trocas de saber. Então, as 2 que mais tiveram, essa troca imediata foi a IST, prevenção também da gravidez na adolescência, e essa da valorização da vida. Voltando um pouquinho. Fabíola, já deu 8 minutos. Não, perfeito, eu consegui falar. Então, só concluindo, foi ótimo, porque foi um empoderamento dos alunos, e essa troca de saberes, a resposta era inata, e foi o primeiro contato com eles dentro, desse processo saúde, comunidade, IES, e foi muito, muito bom. Deu tão certo que esse ano a gente está replicando. Obrigada, pessoal. Parabéns, Fabíola, pela apresentação, pelo trabalho. Parabéns para o grupo, né? Tem mais uma pessoa, Sim. né? Sim. Alguém tem alguma pergunta para ela? Senão a gente segue. Não tem. Tá bom. Obrigada, Fabíola. Obrigada, gente. O próximo trabalho, o tema é tão importante quanto calibração discente é a avaliação do resultado, uma ação para escolares no retorno pós-pandemia. Everine. Oi, boa tarde. Oi, tudo bem? Tudo bem, vou compartilhar minha tela. Tá bom. Tudo certo. Certo? Pode começar quando você quiser. Só um momentinho. Deixa eu fazer logo. Bom, boa tarde, eu sou a professora Eveline Abrantes. Vou apresentar o trabalho intitulado Tão importante quanto a calibração discente é a avaliação do resultado, uma ação para escolares no retorno pós-pandemia. Como alguns aspectos, introdutórios acerca dessa temática, eu trago sobre a produção do conhecimento, com o retorno da pós-pandemia. Ela tornou-se necessária a gente considerar alguns efeitos diretos na saúde, dentre eles os aspectos nutricionais. Então, essa produção é relacionada a um projeto junto à comunidade, que pode cooperar para a identificação de vulnerabilidades, como também cooperar para novas ações, um planejamento para essa comunidade escolar. Esse trabalho também envolveu compreender sobre os impactos da pandemia no perfil nutricional de escolares e teve como motivação alinhar esses conceitos, técnicas e treinamento e apresentação aos gestores, necessários para uma calibração de um grupo que atuará junto à comunidade. Como objetivo do nosso trabalho, foi de um grupo, de projeto, foi de relatar a experiência da realização de calibração discente para atuar junto à comunidade de escolares no retorno pós-pandemia. Então, como é que foi feito esse momento, em vários momentos de pesquisa, de análise de trabalhos, feito geralmente calibração, quando se tem essa preocupação.
Nosso trabalho ele teve preocupação, além de fazer essa calibração, da gente fazer a calibração intergrupo, né, entre o grupo, e aí a gente conseguir retomar essas medidas, já que a gente estava tão preocupado em estabelecer dados fidedignos, né, e realmente impactantes com o perfil nutricional. Então, é um estudo descritivo de relatos de experiência de um projeto de extensão em escolas, aqui no município de Cabedelo. Inicialmente, para os alunos terem pertencimento da temática, eles é quem faziam reunião direto com a direção das escolas. Existiu 4 treinamentos, divididos em 2 horas cada, ou seja, um total de 8 horas. E foi feito, nesses treinamentos, essa calibração desses alunos, né, desse grupo. Eles verificaram medidas de peso e estatura, era medido 2 vezes entre eles mesmos, e quando dava diferente essas medidas, novas mensurações eram realizadas, a fim de que, quando eles estivessem em campo de prática, eles realmente conseguissem buscar os dados fidedignos daquela população. Um cronograma, então, foi estabelecido, né, foi enviado para os discentes, que fazem parte do grupo, divididos aí em 2 horas, totalizando 8 horas. Esse treinamento foi dado no Laboratório de Habilidades Práticas da IES. A gente não deixou eles chegarem diretamente já no aluno, né? Então, a gente primeiro calibrou entre o grupo. Essa calibração trouxe uma troca de experiência entre os extensionistas, que na realização dessas medidas intergrupos, pôde trazer para eles, propiciou essa compreensão da realidade das práticas da escola, como também pontos que eram levantados, a partir do momento que eles realizavam a medida, eles já discutiam e facilitavam, então, quando eles fossem posterior para essa experiência na prática. Com esta integração inicial, ou seja, o projeto foi quase dividido, né, meio a meio, né, isso tudo propiciou uma participação efetiva dos acadêmicos, a aplicação dos conhecimentos adquiridos em sala, nesse momento de calibração, eles também conversavam, né, e trocavam essas experiências, sobre o perfil nutricional, que foi de extrema necessidade para uma boa relação dialógica com a comunidade. Então, ajudou, no momento que eles estavam fazendo essas medidas, avaliando fazendo essa calibração, essa troca de experiência, eles também, com essa relação dialógica entre eles, ajudou para que eles chegassem no campo de prática e estivessem mais alinhados, né, acerca da temática. Então, como conclusão, a vantagem da calibração foi pensado realmente para a gente reduzir e eliminar os vieses de uma pesquisa, né? As medidas avaliadas na calibração permitiu colaborar para modelos de decisão que realmente amparasse esses escolares quanto ao seu perfil, né? Que a gente pudesse fazer um real planejamento e intervenções para as escolas. Eu coloco como, por isso que o tema, né, do trabalho foi tão importante, a calibração foi a avaliação do resultado, porque a gente calibrou, mas a gente também pensou no resultado que ele estava obtendo, o que é que a gente iria fazer com isso? Voltar essas medidas, e só colocar esses alunos em prática se realmente fosse efetivo. E também preocupar-se com essa primeira etapa do projeto, foi essencial nessa calibração desses avaliadores, para cooperar com a identificação da insegurança alimentar, né, o perfil nutricional, as vulnerabilidades e os desvios nutricionais causados pela pandemia, auxiliando, então, no planejamento e promoção de intervenções junto à comunidade escolar. Então, a gente pôde fazer orientações, né, corretamente para esses escolares. Então, aí algumas referências utilizadas para o nosso trabalho. E obrigada. Obrigada, Eveline. Parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Alguém tem alguma pergunta? Não? Obrigada, Eveline. Vamos para o último trabalho. Orientações de enfermagem para pacientes ostomizados, promovendo o autocuidado. Nailson, tudo bem? Boa noite, não, né? Estamos no boa Tudo tarde bem. ainda. Todo mundo está conseguindo me ouvir direitinho? Sim, tá perfeito. Beleza.
Vou só colocar meu cronômetro aqui. Tudo certinho aí para todo mundo? Tá, sim. Pode Beleza. começar quando você quiser. Uhum. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Nailson. Eu sou enfermeiro. Eu atuo no Unipitã, né, que é uma cidade do interior de Minas Gerais, né, que fica o Unipitã, né, fica em São João del Rei, que é uma cidade do interior de Minas Gerais. Eu sou docente do curso de enfermagem da medicina e também sou preceptor de estágio, né, supervisor de estágio no curso de enfermagem. Esse trabalho ele foi realizado por mim, né, com o auxílio da professora Kelly e da professora Cirlei, e ele trata, né, das orientações de enfermagem para os pacientes ostomizados, promovendo o autocuidado. Para falar um pouquinho, né, o tempo é curto, então eu vou tentar ser um pouco breve, mas tentar contextualizar vocês sobre a estomoterapia, porque é um assunto não muito falado, e bacana também de explicar, né, de deixar isso claro, que o projeto de extensão que foi realizado, né, os próprios alunos demonstraram o interesse da estomoterapia, que é uma área muito específica, né, para a enfermagem trabalhar, mas infelizmente muitos profissionais não têm a capacitação, né, para poder trabalhar com essa linha da enfermagem tão importante. Então, a estomoterapia, ela vem como definição, né, primeiro o estoma, ele vem como a definição de uma nova abertura, de uma nova abertura, uma nova boca, né, de uma nova comunicação do nosso corpo, né, com o meio externo. O enfermeiro, né, para ele trabalhar na estomoterapia, ele tem que ter uma especialização, né, tem que ser um enfermeiro estomoterapeuta, para ele conseguir trabalhar de forma eficaz, né, com a estomoterapia, mas nada impede que o enfermeiro que não tenha especialização troque uma bolsa de colostomia, por exemplo. As ostomias, elas são divididas em 3 principais grupos, né, que é o grupo de alimentação, que é quando você tem uma gastrostomia, por exemplo, que a gente vai conseguir alimentar esse paciente por essa nova abertura. A gente tem a ostomia de respiração, né, que é a de troca, que é a traqueostomia, que é a mais comum, né, que é quando o paciente faz aquela aberturazinha no pescoço para ele conseguir respirar. E a gente tem a via de eliminação, que foi a via escolhida para trabalhar no projeto de extensão que os alunos escolheram, né? Que é as colostomias, as urostomias, né? Que são as que servem para eliminar algum fluido corporal. O aspecto psicológico do paciente, ele é muito importante, porque a partir do momento que ele tem esse novo dispositivo, né, a sua vida muda. Então, até ele passar por esse processo de adaptação com esse novo dispositivo, com essa nova maneira de eliminar, né, as fezes ou urina, vários aspectos psicológicos eles devem ser abordados, tanto pelo paciente quanto pelo profissional que está atendendo esse paciente. Então, esse projeto de extensão ele foi realizado pelos alunos do 8º período, e ele teve como objetivo justamente mostrar, né, que o paciente ele pode conviver bem com o estômago. E ele tentou trazer, né, a autonomia dos pacientes. Eu peço desculpa a falta de uma letrinha aqui. Mas ele tentou trazer, né, a autonomia para os pacientes com o projeto. Então, o objetivo, né, desse relato de experiência foi descrever como que o profissional de enfermagem ele interfere na qualidade de vida e autonomia dos pacientes ostomizados, principalmente. Dentro dos objetivos específicos, né, a gente teve que orientar o paciente quanto à técnica para troca das bolsas coletoras, né, e aí sejam todas elas de vias de eliminação. Desmistificar o uso do dispositivo, era justamente falar para o paciente que ele poderia ter uma vida praticamente normal, né, após a cirurgia, logicamente após passar o período de adaptação. Demonstrar novas tecnologias, né? Geralmente o paciente, quando ele tem esse dispositivo, ele não conhece muitas tecnologias, então o projeto teve esse objetivo também. Expor o direito do paciente ao Sistema Único de Saúde e propor o autoconhecimento do paciente, né? Do seu próprio corpo. A metodologia, né, é um estudo descritivo do tipo relato de experiência, foi realizado em uma ONG no interior de Minas Gerais. Essa ONG ela tem 380 pacientes cadastrados, todos com patologias oncológicas. É importante salientar que esse estudo ele partiu de um projeto de extensão. Esse projeto de extensão ele foi aprovado pela instituição de ensino. Ele teve um caráter intervencionista e teve apenas, né, o fim educacional e não tem interface com essa pesquisa em si, né, com esse relato. Dos resultados das discussões, dos 380 pacientes cadastrados, 20 pacientes utilizavam ostomia, né, com o fim de eliminação.
Todos esses pacientes, eles aceitaram participar, né, da orientação junto com os alunos. Depois de ter realizado contato telefônico, 7 pacientes aceitaram, né, desses 20, 6 faziam uso de bolsa de colostomia e apenas um de urostomia. Então, os alunos, eles demonstraram a técnica de como que realizava a troca das bolsas, bem como a aferição, o corte da peça, né, de acordo com a ostomia do paciente. Isso é muito importante, porque às vezes o paciente não sabe como que faz esse corte, e isso é a principal coisa que define, né, a não aderência da bolsa na pele. E também foram abordados temas como cuidados a serem tomados, né, no caso de complicação com a pele em volta do estômago. Foram necessárias 3 abordagens, né? Os alunos fizeram 3 abordagens com os pacientes para que eles conseguissem trocar a própria bolsa. Os pacientes, eles trocavam a bolsa antes, né? Antes da ação dos alunos a cada 2 dias, na média, e após essas 3 orientações que os alunos fizeram, né? Essa média de tempo de troca passou para 5 dias, que é o preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, a gente pode perceber, né, que a pessoa estomizada, ela passa por vários fatores, né, negativos, como medo, insegurança, baixa autoestima e vergonha, e isso se dá principalmente na fase inicial, que ele ainda não sabe como que ele vai manipular, né, esse novo dispositivo. E, de uma forma geral, o objetivo do projeto de extensão ele foi atingido, porque a gente conseguiu mudar a realidade do paciente, né, depois dessas ações dos alunos. A gente também deixou, né, como ferramenta para a instituição, os alunos criaram uma cartilha, né, para deixar para os pacientes recentes, né? Vamos supor, o paciente acabou de passar pela cirurgia e ele não sabe como que ele vai fazer essa ação de troca da bolsa, né? Então, a gente deixou essa cartilha para eles terem um passo a passo de como que troca, até ter a visita de um enfermeiro para poder ensinar para esse paciente como que ele vai fazer a troca, com uma visita, uma consulta de enfermagem presencial. Essas foram algumas referências. Obrigado e me disponho para sanar qualquer dúvida. Parabéns, Nailson, para você e para o seu grupo. Alguém tem alguma pergunta para ele? Não? Então, a gente encerra as apresentações por aqui. Obrigada pela participação de todos. Trabalhos muito relevantes, importantes. Parabéns mesmo. E até uma próxima oportunidade. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, tchau.